Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como foi seu final de semana? Espero que tenha sido tudo tranquilo. Hoje estamos aqui então para falarmos da lição de ontem, sábado, e da lição de hoje, domingo. A lição de ontem, como sempre, traz uma tirinha, né? Está aqui. Amando o Senhor, daí aqui, né? Amar e os 10 mandamentos, levando referência àquele texto que Jesus então fala: se me amares, guardarei os meus mandamentos, ok? E a lição de domingo se chama Coração, Alma e Força, ou Coração, Alma, Força. O que seria adorar a Deus, ok? A gente fala que temos que adorar a Deus em tudo na nossa vida, mas como que nós podemos fazer isso? A lição aqui então traz alguns trechos, né, que eu gostaria de ler até, que eu grifei, vou falar o trechinho, então a gente disserta um pouco sobre. Que o primeiro é assim, o segundo parágrafo da lição que fala o seguinte: amar o Senhor de todo o coração, alma e força é uma expressão que abrange todos os aspectos da vida. Nós temos que amar a Deus, e amar a Deus então é, como falou na lição de ontem, guardar os seus mandamentos. Então, a nossa forma de amar a Deus, de demonstrar esse amor por Deus, é guardando os mandamentos, ok? E então nós temos que guardar esses mandamentos em todos os aspectos da nossa vida. Quais seriam esses aspectos? Começando pelos 5 sentidos, né? No olhar, no ouvir, no falar, no comer. São coisas que nós devemos demonstrar então o nosso amor por Deus, guardando os seus mandamentos, ok? Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos interfere na alimentação da nossa mente, e a alimentação da nossa mente é que vai gerar então o que nós falamos, que vai interferir na alimentação da mente de outra pessoa. Então, nós temos que entender que a adoração a Deus, o evangelho funciona como uma progressão geométrica, né? Você, a sua casa, você segue a Deus, a sua casa segue a Deus, o seu vizinho vai começar a ver seu exemplo, vai começar a seguir a Deus. E assim, daqui um pouco o bairro, a cidade. O evangelho é uma progressão geométrica, ok? Você precisa entender isso, que seguindo a Deus do jeito correto, você deve seguir a Deus, então, aí com todos, vamos falar aqui, né, todos os aspectos da vida, ok? Um pouquinho mais para baixo tem um outro texto também que fala assim: amar ao Senhor de todo o coração significa também ensinar a palavra de Deus e ter um relacionamento de amor com Ele e seus filhos, e falar sobre isso o dia todo. Quantos minutos será que nós falamos de Deus para alguém? Quantas vezes nós entregamos um folheto durante o dia, um livro, a única esperança, a última esperança? Quanto tempo a gente gasta nisso durante o dia? Eu particularmente não gasto quase nada do meu dia com isso. E provavelmente quase todos nós não gastamos quase nada do nosso dia com isso. Por quê? Porque nós estamos muito ocupados, nós estamos correndo muito, né? Mas nós devemos, como falar aqui, nós devemos falar sobre isso o dia todo. Um status com a meditação, entendeu? Um status com um versículo, talvez, um bom dia no grupo, desejando aí um bom dia com Deus. Tudo isso nos ajuda a falarmos de Deus o dia todo. Nós precisamos usar essa ferramenta que é a tecnologia para nos auxiliar a pregar o Evangelho, ok? Então aqui mais um textinho. É viver de forma diferente porque seguimos a Deus. Falamos a respeito dele o dia todo e tudo o que fazemos e vemos acontece por meio das lentes da palavra de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Nada, absolutamente nada. Nada é por acaso, nada é destino, não. Tudo acontece por um motivo. Tudo acontece com o aval de Deus, ok? Precisamos entender isso também. Tudo acontece por alguma razão. 1 minuto de atraso, 1 minuto de antecedência, tudo acontece por alguma razão.
E o último parágrafo, então, de hoje. Desta forma, amar o Senhor passa a abranger toda a nossa vida, começando com aquele relacionamento de coração com o Yahvé, né? Então nós precisamos ter esse relacionamento de corpo e alma em todos os aspectos da nossa vida, para que possamos então fazer a vontade de Deus da forma correta e principalmente entender o que Ele quer que nós façamos. Porque muita gente fala assim, mas os mandamentos são relativos, são não relativos em si, mas são depende da perspectiva ou eu esqueci o termo correto agora, mas tem algumas pessoas que acham que depende da visão, né, da forma que você interpreta isso. Os mandamentos são interpretativos, mas não são, gente, tá? A verdade é uma só e você tem que se adequar a essa verdade e não a verdade se adequar a você, ok? Uma boa noite e bons estudos.